Hoje vamos contar a história de uma mulher cujo nome entrou para sempre na linhagem dos reis e do Messias. Ela não era rainha, nem profetisa, nem guerreira. Sua vida começou nas sombras, mas terminou dentro do plano mais brilhante de Deus. O nome dela era Raabe. Ela foi uma cortesã em uma cidade onde corpos eram sacrificados e almas esquecidas. Ela vivia em Jericó, uma cidade proibida, envolta em mistérios e medo. Ela traiu o próprio povo, mas salvou toda a sua família. Ela mentiu para o rei, mas descobriu a verdade de Deus. Foi através dela que Deus mostrou ao mundo que não é a origem, nem o passado ou o status que definem uma pessoa, mas sim a escolha feita no momento mais difícil. Se você chegou agora ao canal, não esqueça de se inscrever para acompanhar outras histórias incríveis de personagens bíblicos, muitos deles esquecidos, mas profundamente marcantes. Deixa o seu like, isso realmente ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E comenta aqui embaixo. Você já conhecia a história de Raabe? E qual outro personagem bíblico você gostaria de ver nos próximos vídeos? Agora, vamos voltar no tempo. A Jericó antiga, com suas torres de barro, seus altares cobertos de incenso e com uma mulher que escolheu a eternidade em vez das muralhas. Jericó não era apenas uma cidade, era um símbolo. Suas muralhas duplas, imponentes, pareciam invencíveis. Dentro delas, a vida fervilhava, mercados cheios de especiarias, ouro, tecidos e templos onde se ofereciam incensos e sangue. Ali, as pessoas adoravam a lua, a terra, a fertilidade, ídolos de pedra com olhos vazios que nada viam. Era um lugar de luxo, mas também de crueldade. Crianças eram sacrificadas. Jovens eram oferecidas aos deuses nos chamados casas sagradas, onde o corpo era usado como pagamento pela paz. Tudo era coberto por um véu religioso, mas nada era realmente santo. Jericó era um mundo fechado, governado pela escuridão, perfumado com incenso e vinho. E em meio à poeira, aos tijolos e aos rituais, em uma casa construída sobre a muralha da cidade, morava uma mulher chamada Raabe. A casa de Raabe era incomum, construída diretamente sobre a muralha de Jericó, suspensa entre o mundo de dentro e o mundo de fora. Isso era simbólico, ela mesma vivia no meio, entre o desprezo e a sobrevivência, entre a rejeição e a necessidade. Homens vinham até ela, viajantes simples, oficiais ricos. Uns pagavam com prata, outros com promessas. Mas ninguém ficava muito tempo. Raabe não era esposa, nem mãe, nem filha mencionada nas orações dos templos. Era aquela de quem se falava em sussurros. Mas conhecia Jericó melhor que qualquer um. Ouviu confissões, gemidos de morte, segredos políticos e sonhos de mercadores. Chamavam-na de pecadora. Mas ela era a crônica viva de Jericó, uma memória ambulante que absorvia verdades entre mentiras. E embora o mundo a olhasse de cima para baixo, seus olhos miravam mais alto que os telhados, em direção ao céu, onde estava um Deus que ela mal conhecia, mas em quem já começava a crer. Jericó parecia invencível. Suas muralhas continuavam firmes, seus deuses ainda eram venerados, e os sacrifícios jamais cessavam. Mas por trás das máscaras douradas e das festas noturnas, havia algo novo no ar: medo. Viajantes contavam histórias vindas do deserto. Um povo estranho marchava em direção a Canaã. Não tinham reis, mas um líder chamado Moisés, agora substituído por Josué. Não tinham imagem de Deus, mas diziam servir a um Deus invisível, que falava com trovões e guiava com fogo. Um povo que não comia do comércio, mas do maná que caía do céu. Um povo que atravessou o Mar Vermelho a pé seco. Raabe escutava. Sempre escutava. E enquanto os homens riam, as mulheres sussurravam. E ela acreditava.
Ela via as rachaduras que ninguém via. Sentia que Jericó já havia caído por dentro, mesmo que suas muralhas ainda estivessem de pé. E então, numa noite mais silenciosa que o habitual, 2 forasteiros se aproximaram da cidade e bateram à sua porta. Ela os viu assim que chegaram, sujos de areia, com olhos atentos demais para serem mercadores. Não estavam perdidos, mas também não estavam à vontade. Raabe era acostumada a homens e sabia quando alguém carregava um segredo. Aqueles 2 traziam um. Sem hesitar, ela os acolheu. Ofereceu água, descanso e silêncio. Sabia quem eram, ou melhor, de onde vinham. Eles eram hebreus, espiões do Deus que abria mares e derrubava muralhas. Ela poderia ter-los entregado, ganhar recompensas, respeito, talvez até uma nova vida entre os nobres. Mas ela escolheu diferente. Naquela mesma noite, soldados do rei chegaram aos seus portões. Procuravam os forasteiros. Raabe os enfrentou com palavras certeiras. Disse que os homens já haviam partido. Mandou os guardas para longe. Enquanto isso, os espiões estavam escondidos entre os feixes de linho no terraço, sob a lua e sob sua proteção. Foi ali, no topo da cidade, que Raabe arriscou tudo. Não por dinheiro, nem por romance, mas por fé. Ela já não pertencia a Jericó. Ela havia escolhido outro povo, outro Deus. O céu ainda estava escuro quando Raabe subiu novamente ao terraço. Os espiões, já prontos para partir, olhavam ao redor com cautela. Eles não sabiam se veriam o sol novamente, mas ela já havia decidido seu destino. Foi então que ela falou com firmeza: Eu sei que o Senhor vos deu esta terra. Ouvimos o que o vosso Deus fez no Egito, e o coração de todos em Jericó se derreteu de medo. Ela, uma mulher desprezada pela sociedade, estava confessando sua fé antes mesmo de ver o milagre. Não exigiu provas, apenas proteção para si e para os seus. Os 2 homens, surpresos com sua coragem e convicção, fizeram um pacto com ela ali mesmo. Quando voltarmos para conquistar esta cidade, você e todos os que estiverem em sua casa serão salvos. Mas precisa haver um sinal. Foi então que eles lhe entregaram uma longa corda escarlate. Pendure-a na janela pela qual nos ajudou a descer. Este será o símbolo da sua aliança. O vermelho da corda tinha o peso de muitas coisas. Era a cor do sangue de sacrifício, mas também da vida. Era um grito silencioso em meio à cidade perdida. Era o fio entre o juízo e a salvação. Raabe amarrou a corda com mãos firmes, e os homens, segurando-se nela, desceram pela muralha. Ao tocar o chão, desapareceram na escuridão. Ela ficou ali, com o coração acelerado, olhando para a janela e para a corda, como quem segura o próprio destino pendurado no vento. Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Raabe. Do lado de fora, Jericó seguia seu ritmo. Sacrifícios, festas, negócios. Mas dentro daquela casa na muralha, o tempo estava suspenso. Ela reuniu todos os seus pai, mãe, irmãos, sobrinhos. Explicou o plano. Pediu confiança. Alguns duvidaram. Outros questionaram seu juízo. Mas ninguém saiu. Talvez pela fé. Talvez pelo medo. Ou talvez porque, no fundo, sabiam que Raabe via mais longe que todos. A corda vermelha pendia da janela como um estandarte silencioso. Quem olhava de fora via apenas um fio estranho balançando ao vento, mas para ela era como uma promessa. Uma aliança. Um altar sem pedra, sem fogo, mas cheio de sentido. A cada manhã, Raabe abria os olhos esperando escutar o som de passos. A cada pôr do sol, seu coração batia mais forte com o silêncio. Ela vivia entre o terror da destruição e a esperança da redenção. Entre o passado que a cidade representava e o futuro que ainda não podia ver. Algumas noites, ela subia ao terraço e olhava o céu. Lá em cima, as estrelas pareciam indiferentes ao que viria, mas no fundo do seu peito havia uma certeza estranha.
Aquele Deus que ela mal conhecia estava olhando para ela. Na manhã em que os israelitas chegaram, não houve guerra. As portas de Jericó foram trancadas com pressa. Os guardas correram às muralhas. Os mercadores fecharam suas tendas. Os sacerdotes intensificaram os sacrifícios. A cidade inteira tremeu, não pelo som das armas, mas pela ausência delas. O povo de Israel veio marchando, em silêncio. Centenas, milhares, com suas vestes gastas pelo deserto, com arcas e trombetas, com olhos que não buscavam conquista, mas obediência. Eles deram uma única volta em torno da cidade. Não gritaram, não ameaçaram, não lançaram uma flecha sequer. Apenas marcharam, uma linha silenciosa, cercando a cidade orgulhosa. E depois foram embora. Jericó zombou, alguns riram, outros respiraram aliviados. Mas Raabe não. Ela subiu ao terraço e observou o movimento com olhos atentos. Ela sabia que aquilo não era fraqueza, era estratégia divina. No dia seguinte, a mesma coisa. E no seguinte, durante 6 dias, os hebreus rodearam a cidade uma única vez e se retiraram. E a cada volta, Raabe sentia o invisível se movendo. Não no chão, mas dentro dela. A cidade ria e ela orava. A cada passo daqueles homens, sua fé se fortalecia. Ela não via Deus, mas via seu povo obedecer. E isso bastava. O 7º dia amanheceu diferente. Os hebreus vieram mais cedo. Havia urgência em seus passos. E dessa vez, marcharam uma vez, depois outra e outra, 7 voltas ao redor da cidade. Um círculo sagrado se formando com pés humanos. Dentro da casa de Raabe, o silêncio era absoluto. Seus familiares se entreolhavam com medo. O ar estava denso, quase elétrico. A corda vermelha balançava na janela como se soubesse o que viria. Na 7ª volta, os sacerdotes levantaram suas trombetas, e o som que saiu delas cortou o céu como uma lâmina invisível. Então, por ordem de Josué, o povo inteiro gritou. Foi um grito diferente de qualquer som já ouvido em Jericó. Não era raiva nem ódio. Era o som da fé em movimento. Era o sopro de um Deus que não precisa de armas para vencer. E naquele instante, as muralhas começaram a ruir. O chão tremeu. O ar se encheu de poeira. As pedras caíram como se nunca tivessem sido erguidas. Torres desmoronaram. Os portões voaram. Os templos racharam. Tudo se partiu. Menos um ponto. A casa de Raabe, construída na própria muralha, permaneceu em pé. No meio do caos, sua janela ainda tremulava com a corda escarlate, como se o próprio Deus tivesse segurado aquela parede com a palma da mão. A cidade caiu, mas a fé resistiu. Quando a poeira baixou e o eco das trombetas se calou, Jericó já não existia. Onde antes havia muros, sobravam escombros. Onde havia palácios, apenas silêncio. Um silêncio carregado de juízo. Mas no meio do colapso, algo resistia. Soldados israelitas, seguindo a ordem direta de Josué, caminharam entre os destroços com um objetivo claro: salvar a mulher da corda vermelha. Eles encontraram a casa de pé, como um milagre entre os escombros. Raabe abriu a porta antes mesmo que batessem. Seus olhos estavam marejados, mas firmes. Atrás dela, sua família inteira paz, irmãos, sobrinhos, todos reunidos, salvos não pela muralha, mas pela fé de uma mulher. Ninguém em Jericó teve chance, mas ela sim, porque ela escolheu o Deus que salva antes mesmo de vê-lo em ação. Enquanto a cidade ardia em ruínas e as cinzas subiam ao céu, Raabe desceu os degraus de sua casa não como uma fugitiva, mas como alguém sendo conduzida por anjos invisíveis. Ao sair, não olhou para trás. Tudo o que precisava agora estava diante dela. Um novo povo, uma nova aliança, uma nova história. Raabe foi levada para fora do acampamento de Israel.
Durante 7 dias, ela e sua família permaneceram separados, uma medida de purificação, mas também de transição. A mulher que por anos viveu nos corredores do pecado agora esperava do lado de fora de um povo que seria seu. Os israelitas a olhavam com curiosidade, alguns com desconfiança. Afinal, ela era estrangeira, pagã, uma ex-prostituta. Mas também era algo mais, um sinal vivo da misericórdia de Deus. Josué, o líder que guiava o povo à terra prometida, pessoalmente garantiu sua proteção. Ele sabia o valor de sua fé. Sabia que, por trás daquela história incomum, havia um testemunho poderoso. Raabe não apenas sobreviveu, ela foi acolhida. Ela aprendeu a andar entre tendas, a ouvir as leis de Moisés, a cantar os salmos do povo. Ela deixou para trás os rituais vazios de Jericó e começou a conhecer o Deus que ouve, que fala e que escolhe corações improváveis. Com o tempo, deixou de ser a mulher da muralha e se tornou apenas Raabe, não a pecadora, mas a fiel, não a estranha, mas parte da promessa. Seu passado não foi apagado, mas foi redimido. E isso é ainda mais belo, pois só quem teve uma vida quebrada sabe reconhecer o valor de um recomeço. Ninguém esperava que Raabe, a mulher da corda vermelha, encontrasse amor entre os filhos de Israel. Para muitos, ela ainda carregava o estigma de Jericó. Mas Deus não escreve histórias com base na opinião dos homens. Ele escolhe corações transformados. Entre os israelitas havia um homem justo, de alma firme e olhos limpos. Seu nome era Salmom, da tribo de Judá. Ele não se impressionava com aparências, mas com a fé vivida. E em Raabe ele viu algo que poucos viam: coragem, lealdade e temor a Deus. A história não conta muitos detalhes sobre como se encontraram, mas é fácil imaginar os olhares trocados nas assembleias, os sorrisos discretos nas tendas. Talvez ele tenha sido um dos próprios espiões salvos por ela. Talvez não, mas o que importa é que entre os dois nasceu uma aliança não marcada pela vergonha do passado, mas pela esperança do futuro. Raabe se casou com Salmom, uma mulher que saiu dos escombros de Jericó, agora parte de uma tribo escolhida por Deus. Ela não apenas foi acolhida, ela foi amada. E ali, entre o povo do deserto, ela encontrou algo que Jericó nunca pôde lhe dar: respeito, dignidade e lar. Do casamento de Raabe com Salmom, nasceu um menino, um filho com sangue cananeu nas veias, mas com o nome de Israel sobre a cabeça. Deram-lhe o nome de Boaz. Boaz cresceu ouvindo a história da mãe. A cidade que caiu, a corda vermelha, a fé que salvou uma casa inteira. Ele aprendeu com ela a valorizar o invisível, a fé, a honra, a compaixão. E anos depois, quando encontrou uma moabita chamada Rute, viúva e estrangeira, Boaz não hesitou. Ele a acolheu exatamente como seu pai acolheu sua mãe. Daquele casamento entre Boaz e Rute nasceria Obed. Obed geraria Jessé. E Jessé seria pai de Davi, o pastor que se tornaria rei. Sim, Raabe, a mulher da muralha, a estrangeira rejeitada, se tornaria a bisavó do maior rei de Israel. E mais do que isso, entraria na genealogia do Messias, Jesus Cristo, de prostituta a matriarca, de inimiga a aliada, de mulher esquecida a elo eterno da promessa de Deus. O nome de Raabe, durante muito tempo, foi sussurrado com desprezo. As mulheres a evitavam, os homens a procuravam e depois esqueciam. Ela conhecia o gosto do abandono, o silêncio das madrugadas e o peso de ser usada e depois julgada. Mas Deus, que vê o que está escondido, escreveu um novo significado sobre o seu nome. A mulher que foi símbolo de vergonha tornou-se exemplo de fé. Na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, seu nome aparece ao lado de Abraão, Moisés e outros heróis, não como exceção, mas como evidência. A fé transforma destinos. Foi pela fé que Raabe não pereceu com os incrédulos, pois acolheu em paz os espias.
Hebreus 11, 31. Seu passado não foi apagado, foi redimido. Porque Deus não constrói sua história com os perfeitos, mas com os que o escolhem mesmo vindo das ruínas. Raabe deixou de ser uma nota de rodapé na destruição de Jericó para se tornar coluna na história da salvação. Ela nos lembra que não importa de onde viemos, quantos erros cometemos ou o que o mundo diz a nosso respeito. Importa em quem decidimos crer e o que fazemos com essa fé. De todas as lições deixadas por Raabe, talvez a mais poderosa seja esta: ela acreditou antes de ver. Ela ouviu falar de um Deus desconhecido, de milagres distantes, de um povo que ainda estava longe. E mesmo assim, entregou-se, confiou, agiu. Ela não teve garantias, nem visões, nem promessas diretas. Teve apenas rumores e uma escolha. Quando as muralhas de Jericó começaram a ruir, sua casa permaneceu firme porque a fé já havia sido plantada antes que a destruição chegasse. Ela se tornou a ponte entre dois mundos, entre a idolatria e o monoteísmo, entre a condenação e a graça. Séculos depois, quando o evangelista Mateus escreveu a genealogia de Jesus entre os nomes de reis e patriarcas, ali estava o nome dela, Raabe, uma mulher que poderia ter sido esquecida, mas foi lembrada por Deus, exaltada na palavra e imortalizada no plano eterno da redenção. Ela acreditou e, por causa disso, gerações foram salvas. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa jornada. A história de Raabe nos mostra que Deus pode transformar qualquer passado, restaurar qualquer vida e escrever os capítulos mais belos através de escolhas de fé. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. E se inscreva para não perder as próximas histórias de mulheres e homens que mudaram o mundo com coragem e fé. E temos um pedido especial. Se você assistiu até o final, escreva o número 1 aqui nos comentários. Assim saberemos quem caminhou conosco até o último segundo. E isso nos incentiva a produzir ainda mais vídeos como este. Muito obrigado por estar aqui. Até o próximo episódio. Que sua fé também seja lembrada como a de Raabe.